dia, turma! Nós estamos em mais uma aula, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de célula, lá no livrinho de vocês, no capítulo 6, Célula, Unidade Fundamental da Vida, parte 2, certo? Como nós já vimos anteriormente, as células, elas são a unidade fundamental da vida. Assim como o nosso organismo, essas células elas também vão realizar funções de se locomover, se reproduzir, multiplicação, metabolismo. Então, nessa aula de hoje, nós iremos estudar cada função dessa célula no nosso corpo e como essas organelas trabalham em conjunto, certo? Nós vamos estudar as organelas das células e quais são as funções dela, de cada uma. Então, vamos lá, acompanhem comigo aí com o livro de vocês. Nós temos aqui as diferenças entre as células procarióticas e células eucarióticas, tá? Vamos recapitular um pouco do que nós estudamos nas aulas passadas. A célula procariótica é uma célula sem membrana nuclear, a ausência de organelas com membranas, são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes, assim como os protozoários. Na célula eucarionte, é uma célula organizada, núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Grande variedade de organelas com membranas, né? São essas organelas que nós iremos estudar adiante. Então, a célula procariótica é uma célula simples, desorganizada, que não apresenta um núcleo. Na célula eucariótica, nós temos uma célula organizada com um núcleo verdadeiro, um centro de comando, ok? Estrutura das células eucarióticas. Basicamente, uma célula é formada por três partes. Membrana plasmática, que é a capa que envolve a célula, nós falamos dela separadamente na aula passada. Citoplasma, região que fica entre a membrana e o núcleo. E o núcleo, que é a estrutura que controla as atividades celulares, tá? Vamos estudar passo a passo agora. Nós temos aqui uma imagem de células eucarióticas animal e a vegetal, certo? Aqui nós temos a célula animal e do lado direito nós temos a célula vegetal. Lembrando que na célula vegetal nós vamos ter duas organelas a mais, estudaremos nos próximos slides. A membrana plasmática, uma revisãozinha da nossa aula passada. Toda célula, seja procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que a isola do meio exterior, a membrana plasmática. Sua função é aderir uma célula a outra, protegendo-as contra agentes estranhos e selecionando o que pode entrar ou não. Então, essa membrana plasmática, ela vai selecionar quem pode entrar nessa célula ou não, certo? É uma camada protetora da nossa célula. A parede celular é constituída por celulose e reduz a perda de água e promove a rigidez das células. Então, essa parede celular ela tem função de reduzir a perda de água e promover a rigidez, né? Ela que dá uma estrutura melhor para essa célula. O citoplasma, turminha, fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma, é onde se encontram dispersos os organoides, que são as organelas citoplasmáticas que nós estamos estudando, que garantem o bom funcionamento da célula. Então, esse citoplasma é um líquido pastoso que fica envolto nessa célula e ele vai armazenar todas as organelas citoplasmáticas, certo? O núcleo, né? Nós temos aí na imagem, ó, o núcleo, essa parte maior da célula, e o nucleolo, essa parte menor. Então, o núcleo, ele ocupa 10% do volume celular total. Controla todas as reações que ocorrem na célula. É o centro de comando, né? Nós vamos ter aí o núcleo como cérebro dessa célula. Ele que vai comandar essas reações que irá acontecer nessa célula. Que reações, professora? Reação de multiplicação, de reprodução, síntese de proteína, metabolismo. Aí aqui nós vamos ver aí, organelas citoplasmáticas, né? Nós temos os ribossomos, as mitocôndrias, os centríolos, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Essas organelas citoplasmáticas, elas estão dentro do citoplasma. Vamos ver cada uma delas agora.
As mitocôndrias, como vocês podem ver na imagem, certo? Uma mitocôndria que é responsável pela respiração celular e produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias, por exemplo, as células musculares. Então, as nossas células musculares, elas vão ter uma quantidade enorme de mitocôndrias pelo fato de nós realizarmos e gastarmos muita energia, né? Caminhando, as nossas atividades físicas. O complexo de Golgi, vocês podem ver aqui na imagem ao lado. Esse complexo de Golgi é formado por pequenas bolsas, serve para armazenar e descartar substâncias. Então, ele é como um armazenamento dessa célula, né? É nele que vai ficar tudo que essa célula produz e ele vai ser responsável tanto por armazenar, como também por descartar substâncias que essa célula não necessita. Aqui embaixo nós teremos os lisossomos, né? Esse pedacinho verde aqui pequeno. Lembrando que essas cores, elas são ilustrativas, tá, turma? Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão da célula, ok? Então, o complexo de Golgi, ele vai armazenar e descartar substâncias e os lisossomos vão ser responsáveis pela digestão celular. Retículo endoplasmático. Nós teremos o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, como vocês podem acompanhar na imagem. O retículo endoplasmático liso ou não granuloso, esse aqui de baixo, onde há a produção de lipídios, é onde a célula produz os seus lipídios, a sua gordura. O retículo endoplasmático rugoso, aqui mais acima, ou granuloso, onde se encontram aderidos à sua superfície externa os ribossomos, sendo o local de produção de proteína, as quais serão transportadas internamente para o complexo de golgiense ou complexo de Golgi, certo? Então, o retículo endoplasmático liso é chamado de liso porque ele não terá os ribossomos, certo? E o rugoso porque ele é cheio de ribossomos responsáveis pela produção de proteínas dessa célula. Então, no retículo endoplasmático liso, nós temos a produção de lipídios, de gorduras, e no rugoso nós teremos a produção de proteínas. Tudo que for produzido por esses retículos endoplasmático liso e rugoso será o que? Transportado para o complexo golgiense, que é onde ele vai armazenar e descartar substâncias. Centríolos. Na imagem aqui nós temos os centríolos, participam do processo de formação de cílios e flagelos e da divisão celular, que é a multiplicação das células. Então, os centríolos, eles vão ser responsáveis pela divisão celular. Nós teremos a divisão celular por mitose ou meiose. Nós iremos estudar essas duas divisões celulares nas nossas próximas aulas, certo? Então, os centríolos vão ser responsáveis por essa divisão celular, a multiplicação das células, como essas células vão se multiplicar. Os ribossomos, né? Essa pequena bolinha aqui que vocês podem ver que eu estou circulando, tem função de síntese de proteína, né? Esses ribossomos, eles estão lá no retículo endoplasmático rugoso, também ajudando na produção de proteínas nessa célula. Por fim, nós teremos os cloroplastos e os vacúolos, certo? Os cloroplastos ocorrem em células vegetais e em algumas algas. Sua função é realizar fotossíntese. Só para relembrar, fotossíntese é o processo pelo qual a planta ela vai tirar do ambiente, né, através da luz do sol, água e o CO2, que é o monóxido de carbono, e ela vai transformar em oxigênio e glicose. Essa glicose é o alimento das plantas, né? As plantas, elas são seres autotrófos, seres capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Quem é responsável por esse processo de fotossíntese? Os cloroplastos, certo? Está aqui nessa imagem ao lado. Os vacúolos, nós podemos ver aqui essas bolsas, certo? São originadas a partir do retículo endoplasmático e complexo golgiense. Eles são capazes de realizar várias funções. Primeiro, digestão de componentes celulares. Segundo, armazenamento de substâncias. E terceiro, ele vai controlar o pH dessa célula, certo?
Esses cloroplastos e esses vacúolos, eles estão presentes na nossa célula vegetal. Ok, turma? Então, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Vocês irão responder a atividade do livro didático que eu irei passar na nossa agenda. Bons estudos e até a nossa próxima aula.